Olá, meninos e meninas, moças e rapazes. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público, tanto você do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário e pesquisador, você que está estudando para o vestibular, você que já está se preparando para o Enem. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui, quase que diariamente, conteúdos de humanas, história, filosofia, geografia, sociologia e matemática básica, por enquanto. Pretendemos aumentar a nossa grade de disciplinas, mas por enquanto estamos nessas aqui. Tá? Hoje mais um assunto para o nosso módulo de filosofia e para o nosso quadro Filósofo da Vez, estamos trazendo Theodor de Adorno. Antes de começar, eu já vou pedindo o seu like, a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito no canal. Compartilhe os vídeos aqui do conteúdo para juntos nessa corrente mostrar a relevância do canal, a plataforma do YouTube. E se de alguma forma os conteúdos aqui têm ajudado vocês, com certeza possa ser útil para outras e outras pessoas. Então é com o seu like, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento que a gente fortalece essa corrente mais e mais. Tá certo? Combinado? Então vamos lá, turma. Theodor, ele é nascido em 1903, em Frankfurt, Alemanha, e por importância ele mostrou como a razão do iluminismo poderia estar associada com a ascensão do fascismo. Lembra aí das aulas de história, a Segunda Guerra Mundial, o fascismo, o nazismo e todos aqueles ismos que impregnaram aquela geração. Ele faleceu em 1969 em Visp, Suíça, e ele é conhecido como o teórico crítico, onde no seu estudo ele mostrou, ele estudou a ascensão do fascismo e os horrores do Holocausto e de que forma pairavam como uma enorme sombra sobre as suas obras. É como se ele tivesse se inspirado nessas teorias sociais e políticas e sobre elas se debruçou, e isso é pauta em todos os seus trabalhos, ou na maioria deles. Embora ele aceitasse a análise de Marx a respeito do capitalismo, Marx também é um ponto de influência para Theodor, e ele se defrontou com a dura realidade de que as sociedades capitalistas modernas pareciam não produzir movimentos políticos progressistas. Na verdade, ocorreu exatamente o contrário. Por exemplo, na Alemanha nazista, a classe operária havia sido cooptada para a causa do fascismo, e isso, em última instância, levou à depravação das câmaras de gás. Então, Adorno ele trouxe esse questionamento, Theodor Adorno, de que mesmo os estudos de Marx, mesmo as teorias de Marx, trazendo para um benefício social e uma atitude progressista, não foi isso que ele viu na prática. Principalmente quando os mesmos estudos de Marx eram adotados como discurso desses mesmos ideólogos do fascismo e do nazismo. Em Dialética do Iluminismo, uma obra difícil de entender, que foi escrita em parceria com Max Horkheimer, que foi seu colega de escola em Frankfurt, Theodor ele argumentava que a crise da modernidade estava ligada à dinâmica de certo tipo de razão. O pensamento iluminista, baseado no medo do desconhecido, produziu uma racionalidade instrumental totalizante, a qual procurava incorporar tudo em seu caminho. Assim, os seres humanos, sujeitos a um processo de retificação, tornaram-se objetos a serem dominados em nome do controle político e social. O socialismo nacional, então, era resultado de uma racionalidade tecnocrática que havia desumanizado as pessoas efetivamente. Observe que, nesse resumo da dialética do iluminismo, é como se a gente estivesse vendo aqui, diante de nós,
toda a teoria dinâmica que foi empregada pelo nazismo no que se diz respeito ao Holocausto, ao que ocorreu com o povo judeu, toda aquela barbaridade, e também a ditadura fascista, como as pessoas se foram, como é que eu posso dizer, como as pessoas foram subjugadas por essas duas formas de governo, que se diziam socialistas, que se diziam progressistas, que tinha toda aquela estrutura marxista, né? Então, na teoria tinha tudo de bom, mas que na prática, no decorrer da história, mostrou resultados que foram verdadeiros crimes contra a humanidade. E, em parte, o que tornou a ascensão do fascismo tão perturbadora para os pensadores da inclinação marxista era o fato de demonstrar que enormes parcelas de pessoas foram preparadas para tolerar atividades que, em outras épocas, seriam consideradas barbáries atrozes. Isso aí já é uma análise pós-fascismo e pós-nazismo. E isso levou Theodor a imaginar se não existiria uma síndrome de personalidade que pudesse explicar os padrões de obediência e cumplicidade que caracterizaram a era nazista. Esses pensamentos culminaram na publicação de A Personalidade Autoritária, escrita com a colaboração de um grupo de pesquisadores de Berkeley. E nessa obra, Theodor argumentava que o autoritarismo era um estilo cognitivo particular, ou seja, um modo de pensar, e que as visões sociais, políticas e econômicas de um indivíduo formavam um padrão integrado que refletia as tendências subjacentes de sua personalidade. Contudo, ele acreditava que indivíduos que adotavam atitudes antissemitas, tendo sempre como exemplo, observe que ele sempre traz como exemplo, a base de seus estudos é sempre o nazismo e o fascismo, tendiam também a ser preconceituosos contra grupos minoritários, como por exemplo negros e homossexuais. Em outras palavras, eles pareciam ter uma predisposição geral em relação ao preconceito. Toda essa dinâmica de preconceito, basta lembrarmos dos discursos de Hitler, né? Quando ele pregava a ascensão e a permanência daquela raça que ele dizia raça ariana, a raça perfeita, os seres perfeitos que dominariam o mundo. Então, isso daí, na essência desse discurso, já era repleta de preconceitos contra os deficientes físicos, contra os homossexuais e principalmente contra os judeus. Theodor sugerindo que o preconceito está associado a uma constelação particular de crenças e atitudes que são características de personalidades autoritárias e, especialmente, os autoritários tenderão a ter crenças rígidas, a manter valores convencionais, a ser intolerantes com a fraqueza e a ambiguidade, tanto neles como nos outros. Eles tendem a ser punitivos e a ser altamente respeitosos em relação à autoridade. Eles respeitam a autoridade, eles respeitam a hierarquia. E Adorno e seus colegas, pesquisadores, chegaram inclusive a construir uma escala F. E nessa escala F eles mediam atitudes autoritárias implícitas. E nesse estudo descobriram que o autoritarismo estava fortemente ligado com o antissemitismo como ao etnocentrismo, o que sugere que os autoritários poderiam estar predispostos a aceitar ideologias antidemocráticas, como foi o caso do fascismo. E sem dúvidas existem falhas, né, nesses estudos de personalidade autoritária de Adorno, só que em mais de 50 anos depois, esse estudo permanece como um trabalho importante e significativo no meio filosófico, no meio psiquiátrico, quando se estuda a mente dessas mentes doentias, né? Que, em sua maioria, são extremamente rígidos e autoritários, e intolerantes.
Theodore, ao buscar uma explicação para as atrocidades do Holocausto, identificou uma personalidade autoritária que se caracteriza por crenças fixas, pela intolerância em relação às diferenças e pelo profundo respeito arraigado pela autoridade. Tá? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Dúvidas você pode deixar aí nos comentários. Meu papel aqui como professor consultor é te ajudar. Fiquem todos bem. Não se esqueçam de que conhecimento é poder. Não esqueça de deixar o seu like. E até uma próxima.